E aí, pessoal, tudo bem? Vou apresentar um outro estudo, um estudo de revisão, que ele apresenta um pouco do eixo intestino-cérebro. Ele faz uma revisão da integração entre o sistema nervoso central, o cérebro, e o intestino. E ele aprofunda mais isso aí, reforçando dois tópicos interessantes. O intestino, isso aqui é o intestino, dentro do corpo, são as células e as bactérias intestinais, e aqui é o cérebro. E existe uma comunicação direta entre o cérebro e o intestino. Essa comunicação se dá anatomicamente pelo nervo vago. O nervo vago é o 10º par craniano. Ele é uma estrutura que nasce lá na base da cabeça, no tronco encefálico, e se comunica diretamente com o intestino. Então ele é um fio, um cabo. E a condução do impulso nervoso do nervo vago, ele influencia no funcionamento intestinal. Olha que interessante, você já parado para pensar que quando a gente está mais ansioso, tenso, preocupado, vai apresentar um trabalho na escola, vai fazer uma apresentação no trabalho, uma apresentação importante, vai para uma entrevista de emprego, vai dar uma palestra. Quando fica mais nervoso, há uma tendência do intestino ficar meio diferente, né? Por que isso acontece em muitas pessoas? Porque quando a gente fica um pouco mais nervoso, ansioso, estressado, que é normal, frequentemente é normal, mexe no nervo vago. O nervo vago ele tem uma função de regulador dessa questão da ansiedade, do estresse. E quando é um evento agudo, esse nervo vago, ele, como se fosse, ele dá um disparo diferente quando a gente fica mais tenso, estressado, preocupado. Ele dá um disparo diferente. E esse disparo mexe no funcionamento intestinal. Quando mexe no funcionamento intestinal, pode se manifestar com azia, barriga inchada, muitos gases, pode se manifestar com dor, pode se manifestar com diarreia. Tem gente que vai apresentar um trabalho, vai apresentar uma palestra, tem diarreia antes. Não consegue apresentar. Vai fazer uma prova, fica indo no banheiro de instante em instante. Por quê? Pelo nervosismo, o nervo vago hiperexcitado, dando pipoco, hiperexcitado. E aí influenciando na qualidade das bactérias intestinais, da microbiota intestinal, mas também do funcionamento intestinal. E por outro lado, esse funcionamento intestinal, ele produz, olha só, substâncias inflamatórias, neurotransmissores, que vão entrar na corrente sanguínea e vão influenciar o cérebro. Então, o nervo vago influencia o intestino, que produz substâncias que vão influenciar o funcionamento cerebral. Então, sempre que a gente está falando de uma doença neurológica, a gente não pode esquecer de analisar o eixo intestino-cérebro, a microbiota intestinal, o funcionamento intestinal e o nervo vago. Sempre que eu estou falando de uma doença intestinal, mesma coisa, eu tenho que analisar o eixo intestino-cérebro, o nervo vago, eventuais doenças e sintomas neurológicos, doenças como Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, dor crônica, depressão, ansiedade, insônia. Insônia pode ser provocado por uma disfunção desse eixo, por uma disfunção, inclusive, intestinal. Às vezes a origem da sua insônia está lá no intestino. Tem uma desbiose, uma alteração nas bactérias normais do intestino. E isso mexe no nervo vago, mexe nessas substâncias que vão influenciar o cérebro. Veja que a serotonina aqui produzida no intestino vai influenciar a serotonina produzida no cérebro. Vai influenciar o glutamato, o GABA, a acetilcolina, a dopamina, ou seja, os neurotransmissores cerebrais vão ser influenciados pelas substâncias produzidas a nível intestinal.